A União Europeia prepara um plano para investir quase 200 bilhões de euros, equivalente a mais de R$ 1 trilhão nos próximos 5 anos. O objetivo é se livrar da dependência das fontes de energia vindas da Rússia. A gente vai conversar ao vivo com a nossa correspondente na Europa, Cecília Malan, que tem todas as informações. Bom dia, Cecília. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. O rascunho do plano foi obtido pelo jornal britânico Financial Times e deve ser anunciado já na próxima semana para a apreciação dos países membros do bloco. A proposta prevê um investimento de 195 bilhões de euros entre este ano e 2027 e medidas para diminuir as emissões de carbono de todos os integrantes da União Europeia. Segundo o documento, a principal estratégia é acelerar a transição para a economia limpa, a energia limpa, que é também, portanto, a economia limpa. A Comissão Europeia já anunciou que estuda maneiras de diminuir o uso do gás russo. Até o final deste ano, o bloco quer reduzir a importação do combustível em 2/3. O mesmo acontece com o petróleo, mas o embargo total ainda não está resolvido, já que a proposta enfrenta resistência da Hungria especificamente. Em relação às ofensivas russas na Ucrânia, um assessor do prefeito de Mariupol disse que as tropas invasoras bloqueiam todas as rotas de retirada para fora da cidade. O prefeito afirmou a uma televisão ucraniana que a situação é terrível e que os ataques russos transformaram Mariupol num gueto medieval, palavras dele. Um comandante ucraniano que está na cidade portuária apelou para Elon Musk, o homem mais rico do mundo, disse que ele deveria intervir e ajudar aqueles que tentam deixar Mariupol. Hoje, a presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu e o primeiro-ministro do Japão se reuniram em Tóquio e discutiram o alinhamento das sanções contra a Rússia. Segundo Ursula von der Leyen, a Rússia é a ameaça mais direta à ordem internacional atualmente por causa da sua guerra bárbara na Ucrânia. Fumio Kishida disse que a guerra não é um assunto apenas para a Europa, abala o mundo todo, incluindo a Ásia, e não deve ser tolerada. A reunião também tratou do papel da China na Ásia e da proximidade entre Pequim e Moscou. E agora há pouco, Kovalik, o governo da Finlândia divulgou um comunicado assinado pelo presidente e a primeira-ministra, dizendo que o país deve submeter um pedido de adesão à OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, sem atraso, quebrando aí com uma tradição de neutralidade. Realmente é uma mudança e tanto, e a gente vai acompanhar. Cecília traz em primeira mão para você, a gente acompanha ao longo do dia. E agora, Cecília, a gente muda de assunto, mas ainda falando sobre a União Europeia, o bloco vai deixar de exigir o uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos, gente. Cecília, conta essa história. O anúncio foi feito pela Agência Europeia para a Segurança e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. A suspensão começa a valer já na próxima segunda-feira. Kovalik, alguns países europeus, como Itália, França e Bulgária, já tinham derrubado a obrigatoriedade do uso das máscaras no transporte público. O diretor da agência reforçou que a máscara ainda é uma das melhores proteções contra a transmissão do coronavírus, mas que está na hora de dar esse grande passo rumo à normalização do transporte aéreo aqui no continente europeu, ou no continente europeu, melhor dizendo. E a gente termina indo para a Coreia do Norte. O país mais fechado do mundo confirmou o primeiro surto oficial de Covid-19 ligado a uma subvariante da Omicron, cepa mais transmissível do coronavírus, e anunciou situação de emergência nacional. Um lockdown nacional foi imposto para conter a propagação da doença, mas o regime não divulgou o número de casos detectados nem se alguma morte foi registrada. Vale lembrar que o país rejeitou anteriormente vacinas vindas do programa COVAX da Organização das Nações Unidas. Vamos continuar acompanhando a situação por lá, Kovalik. E essa história é muito estranha, Cecília, muito estranha. Como é que um país fica imune à Covid depois de 2 anos e agora faz um lockdown nacional? É muito estranho. E fazer esse lockdown nacional, será que é para aumentar ainda mais a pressão da ditadura norte-coreana sobre a população? Será que aconteceu mesmo? Só sei que a história é estranha. Obrigado pelas informações. Até mais.